Lucas capítulo 2 diz sobre o nascimento de Jesus Cristo. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 8 do capítulo 2 de Lucas, que diz: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, assentando-se deles para os anjos do céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e se vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Que palavra maravilhosa, né, meu irmão? Aqui falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, falando aqui que ele foi, quando ele nasceu, eles os envolveram em panos e os deitaram numa manjedoura. Antes disso, nós sabemos que houve um decreto da parte de César. Todas as profecias sobre o nascimento do Messias se cumpriram. As Escrituras diziam que ele descenderia de Israel e que viria da tribo de Judá. Isso se cumpriu por meio de Abraão. Com precisão, as profecias afirmavam ainda que eles seriam da linhagem de Davi e que nasceria de uma virgem, na cidade de Belém, na Judéia. Nesse sentido, o decreto do imperador César Augusto em estabelecer o censo, naquele momento colaborou com os propósitos divinos. Afinal, todas as pessoas tiveram que voltar para a sua terra natal para se alistar.
Os antepassados de José e de Maria eram de Belém, por isso eles foram diretamente para lá. Assim, o imperador romano, que acreditava estar organizando o seu reino, estava apenas cumprindo os desígnios de Deus. Como Deus é maravilhoso. A Bíblia relata no versículo 7 assim: e deu à luz ao seu filho primogênito. O Senhor Jesus nasceu em circunstâncias muito simples. Embora fosse rei, não desfrutou de nenhum momento de aparato real quando veio ao mundo, nem durante o tempo em que viveu nele. Maria deu à luz também, vestiu o Messias. A Bíblia relata que foi em panos, o que indica também que ela não contou com a ajuda de uma parteira. No relato de Lucas, fica claro que Jesus foi o primogênito de Maria, isto é, ele foi o primeiro de outros filhos dela e de José, revelando assim que ela teve uma vida normal de esposa e mãe, como as demais mulheres da sua época. A Bíblia relata que não havia lugar na estalagem. Isso aqui também é muito interessante. Que Maria deu à luz em um estábulo, embora fosse um lugar aparentemente inapropriado. Ele remete e exalta a missão do Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus nasceu justamente onde os demais animais nasciam, como os próprios cordeiros nascem e vivem. Ele se despiu da sua glória e foi coberto com tecidos tão frágeis quanto o próprio corpo que ele recebeu, a fim de nos envolver com justiça e salvação. Jesus Cristo, o próprio Deus, havia visitado os homens de fé no passado, como Abraão, como Moisés, mas agora ele está visitando toda a humanidade. Então, que antes, no Antigo Testamento, antes da vinda do Messias, como Deus visitava a Abraão e a Moisés, agora ele está visitando toda a humanidade. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome. A Bíblia relata sobre as boas novas. O nascimento do Messias não foram dadas a sacerdotes, escribas, fariseus, reis e outras pessoas ilustres, e sim a simples pastores que estavam em sentinela, protegendo seus rebanhos durante a noite. Essa revelação foi dada a eles, porque bons pastores são trabalhadores, capazes de dar a vida pela ovelha. Diante disso, quem mais poderia ter o privilégio de receber primeiramente a notícia de que o pastor dos pastores havia nascido? Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta continuando